Muito bom dia, queridos filhos de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você ama. Hoje nos reunimos mais uma vez diante da presença do Pai, com o coração aberto, confiando que o Senhor continua cuidando de cada detalhe da nossa caminhada. Não estamos aqui por acaso. Deus conhece o momento que você está vivendo. Conhece os pensamentos que têm ocupado a sua mente e sabe exatamente aquilo que o seu coração tem carregado em silêncio. E antes mesmo desta oração começar, o Senhor já estava preparando este encontro. Receba esta verdade na sua alma. Deus ainda está escrevendo novos capítulos da sua história. Ainda que existam situações que pareçam demoradas, confusas ou até impossíveis aos olhos humanos, o Senhor continua trabalhando em seu favor. O céu não está em silêncio por abandono. Muitas vezes, Deus está preparando aquilo que você ainda não consegue enxergar. E enquanto esperamos, Ele fortalece a nossa fé, amadurece o nosso coração e nos ensina a depender mais da sua presença do que das circunstâncias. A palavra do Senhor nos diz em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa palavra nos lembra que não importa o que aconteceu ontem. O Senhor continua derramando graça, sustento e esperança sobre nós. Talvez existam pessoas aqui que chegaram cansadas, emocionalmente sobrecarregadas, lutando contra pensamentos negativos ou tentando permanecer firmes, mesmo depois de tantas decepções. Mas Deus está nos chamando para descansar na fidelidade dEle. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. Nada foge das mãos daquele que governa todas as coisas. Existem respostas sendo preparadas, caminhos sendo alinhados e portas que o próprio Deus abrirá no tempo certo. O que hoje parece atraso pode ser livramento. O que hoje parece silêncio pode ser preparação. O que hoje parece impossível pode se tornar testemunho nas mãos do Senhor. Agora, feche os seus olhos por um instante, desacelere o seu coração e entregue este momento ao Senhor. Não importa como você chegou aqui, o que importa é que Deus está presente. E quando Deus se faz presente, tudo pode começar a mudar. Vamos orar. Pai amado e Deus eterno, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade, reverência e confiança. Obrigado por mais este dia de vida. Obrigado pelo cuidado que nos sustentou até aqui, pelas vezes em que o Senhor nos protegeu sem que percebêssemos e pelas batalhas das quais nos livraste em silêncio. O simples fato de estarmos respirando neste momento já é prova da Tua bondade e da Tua misericórdia sobre nós. Senhor, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que ocupa o nosso coração neste momento. Entregamos as preocupações, os medos, as incertezas e também os sonhos que guardamos em silêncio. Tu conheces cada detalhe da nossa história. Conheces as lágrimas que ninguém viu, os pensamentos que não compartilhamos com ninguém e os pesos que temos carregado por tanto tempo. E é por isso que hoje nos aproximamos de Ti com sinceridade, sabendo que o Senhor nunca despreza um coração quebrantado. Pai, nós pedimos que a Tua paz invada a nossa mente e o nosso interior. Há muitas pessoas vivendo dias difíceis, enfrentando pressões emocionais, cansaço mental e preocupações constantes. Existem pessoas que sorriem diante dos outros, mas por dentro estão esgotadas. Pessoas que tentam permanecer fortes, mas sentem o coração cansado. Senhor, visita agora cada vida que precisa do Teu consolo. Traz descanso para a alma aflita. Renova as forças daquele que pensa que não vai conseguir continuar e fortalece aqueles que estão lutando em silêncio. Assim como a Tua palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Nós nos agarramos a essa promessa, Pai. Mesmo quando tudo parece incerto, nós escolhemos confiar que o Senhor continua ao nosso lado.
Ainda que existam batalhas acontecendo ao nosso redor, a tua presença nos sustenta e a tua mão continua nos guiando. Senhor, nós também pedimos que o Senhor alinhe os nossos pensamentos com a tua vontade. Muitas vezes somos dominados pela ansiedade, pelo medo do futuro e pelas lembranças do passado. Em muitos momentos deixamos que as preocupações roubem a nossa paz e enfraqueçam a nossa fé. Mas hoje colocamos tudo isso diante do teu altar. Nós não queremos viver presos à insegurança. Nós queremos aprender a descansar em ti. Pai, quebra todo ciclo de pensamentos negativos, toda palavra contrária que se levantou contra nós e toda mentira que tenta nos convencer de que não haverá saída. Nós declaramos que a última palavra vem do Senhor. Onde o mundo diz que acabou, Deus pode começar algo novo. Onde existe desânimo, o Senhor pode reacender esperança. Onde existe vazio, o Senhor pode derramar vida novamente. Nós também te pedimos discernimento espiritual. Ensina-nos a ouvir a tua voz, acima de todas as outras vozes. Em um tempo de tantas distrações, tantos medos e tantas confusões, nós queremos permanecer sensíveis à direção do teu Espírito. Não queremos tomar decisões movidos apenas pela emoção ou pelo desespero. Queremos ser conduzidos pela tua sabedoria, assim como está escrito em Tiago 1:5. Se alguém necessita de sabedoria, peça-a a Deus. E é isso que fazemos agora, Senhor. Dá-nos sabedoria para lidar com as decisões da vida, para enfrentar os desafios com equilíbrio e para não agir impulsivamente diante das dificuldades. Que o teu Espírito nos ensine a esperar o tempo certo sem perder a fé. Pai amado, nós também colocamos diante de ti as nossas famílias. Tu conheces os lares que estão enfrentando conflitos, afastamentos, desgastes emocionais e falta de entendimento. Existem famílias feridas por palavras duras, por mágoas acumuladas e por situações que parecem impossíveis de resolver. Mas nós cremos que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que parece quebrado. Visita agora cada casa representada nesta oração. Que a tua presença entre em cada ambiente, trazendo paz, reconciliação e cura emocional. Onde houve frieza, derrama amor novamente. Onde houve afastamento, aproxima os corações. Onde existem feridas abertas, derrama o teu bálsamo restaurador. Nós declaramos que o Senhor está levantando famílias mais fortes, mais unidas e mais firmadas na tua presença. Pai, também apresentamos diante de ti aqueles que estão enfrentando lutas na saúde, pessoas cansadas de exames, tratamentos, dores constantes e noites difíceis. Senhor, tu és o Deus que sustenta, fortalece e renova. Toca agora cada vida que necessita de cura física, emocional ou espiritual. Renova as forças daquele que já não consegue mais lutar sozinho. Derrama esperança sobre os que receberam notícias difíceis e sustenta os corações aflitos. Assim como está escrito em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós cremos nessa verdade, Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, a tua presença continua sendo o nosso abrigo seguro. Nós também intercedemos por aqueles que estão preocupados com a vida financeira, com o trabalho e com o sustento da família. Tu conheces as contas atrasadas, as portas fechadas, o medo do amanhã e a insegurança que muitos têm carregado. Pai, nós te pedimos direção, provisão e sabedoria. Abre portas de oportunidade, traz equilíbrio para as finanças e ajuda-nos a administrar com responsabilidade tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Senhor, ensina-nos a confiar mais na tua provisão do que nas circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes o medo tenta dominar o nosso coração quando olhamos para as dificuldades. Mas hoje nós declaramos que a nossa segurança não está no dinheiro, nem nas situações deste mundo, mas em ti.
O Senhor continua sendo o Deus que abre caminhos, que sustenta os seus filhos e que jamais abandona aqueles que colocam a esperança em sua presença. Pai amado, nós também colocamos diante de Ti os nossos sonhos, projetos e planos. Existem pessoas aqui que carregam desejos antigos no coração, promessas que parecem distantes e objetivos que foram deixados de lado por causa do medo, das decepções ou do cansaço da caminhada. Mas nós cremos que aquilo que nasce da Tua vontade não morre antes do tempo. O Senhor ainda é capaz de restaurar ânimo, reacender esperança e devolver direção para aqueles que estavam pensando em desistir. Nós te pedimos coragem para continuar, coragem para levantar depois das quedas, coragem para permanecer firmes mesmo quando as respostas parecem demoradas, coragem para acreditar novamente depois das frustrações, assim como a Tua palavra diz em Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Fortalece-nos, Pai. Quando as nossas forças acabarem, que a Tua força nos sustente. Senhor, nós também pedimos libertação emocional e espiritual. Existem pessoas presas a culpas antigas, lembranças dolorosas, traumas, sentimentos de rejeição e pensamentos que enfraquecem a alma diariamente. Há pessoas que carregam dentro de si feridas que ninguém conhece, mas o Senhor conhece cada uma delas. E hoje nós entregamos tudo diante da Tua presença. Que toda tristeza profunda, todo peso emocional e toda opressão sejam quebrados pelo poder do Teu nome. Que o Senhor visite agora aqueles que têm lutado contra a ansiedade, contra a angústia e contra pensamentos de desânimo. Nós declaramos que nenhuma escuridão será maior do que a luz da Tua presença. Nenhuma batalha será mais forte do que o Teu poder. Pai, nós pedimos cura para o interior, cura para memórias dolorosas, cura para palavras que feriram, cura para situações que marcaram o coração. Existem pessoas que continuam presas ao passado, revivendo dores que já deveriam ter sido entregues ao Senhor. Mas hoje, nós escolhemos liberar tudo diante do Teu altar. Nós renunciamos ao medo, à culpa e à prisão emocional. Não queremos mais viver aprisionados por sentimentos que roubam a nossa paz. Queremos viver a liberdade que existe em Cristo Jesus. Assim como a Tua palavra diz em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós recebemos essa liberdade sobre a nossa vida, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Pai amado, também pedimos perdão pelas vezes em que deixamos a fé enfraquecer. Perdoa-nos pelos momentos em que reclamamos mais do que agradecemos, pelas vezes em que permitimos que o medo falasse mais alto do que a confiança em Ti. Perdoa-nos quando tentamos carregar sozinhos pesos que deveríamos ter entregado nas Tuas mãos. Nós reconhecemos que precisamos mais da Tua presença. Precisamos mais da Tua direção, mais da Tua sabedoria e mais da Tua paz. Não queremos apenas ouvir falar de Ti. Queremos caminhar contigo diariamente. Queremos viver uma fé verdadeira, sincera e constante. Senhor, reacende em nós o desejo de buscar a Tua presença. Que a oração volte a ser prioridade, que a Tua palavra volte a ocupar espaço no nosso coração, que o nosso relacionamento contigo seja fortalecido todos os dias. Livra-nos de uma fé superficial e nos conduz a uma vida espiritual mais profunda, madura e firme. Pai, nós também nos colocamos diante de Ti como intercessores. Não queremos orar apenas pelas nossas próprias necessidades. Queremos apresentar diante do Senhor a vida de tantas pessoas que precisam do Teu cuidado neste momento. Nós intercedemos por aqueles que perderam a esperança, pelos que estão vivendo dias difíceis e pelos que já não conseguem enxergar saída. Senhor, alcança aqueles que estão chorando escondidos.
Visita os hospitais, os lares aflitos, os corações abatidos e as vidas que estão cansadas de lutar. Há pessoas enfrentando batalhas silenciosas que ninguém conhece. Pessoas que se sentem sozinhas mesmo estando cercadas de gente. Pessoas que perderam a alegria e já não conseguem encontrar forças para continuar. Pai, abraça essas vidas agora. Assim como está escrito em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E que essa presença alcance agora cada pessoa que precisa sentir o teu cuidado. Que haja alívio para a mente cansada, descanso para o coração aflito e esperança renovada para quem pensava em desistir. Nós intercedemos também pelos relacionamentos e pelos casamentos. Senhor, entra nas casas onde existem discussões constantes, mágoas acumuladas e distanciamento emocional. Restaura o diálogo, o respeito e o amor dentro dos lares. Que o orgulho seja vencido, que o perdão floresça e que a tua presença volte a ser o centro das famílias. Pai, nós também apresentamos diante de ti os jovens, as crianças e todos aqueles que estão enfrentando confusão emocional e espiritual neste tempo. Guarda os pensamentos, livra dos maus caminhos, protege das influências erradas e fortalece os corações para permanecerem firmes na tua verdade. Que cada família seja coberta pela tua proteção e guiada pela tua luz. Senhor, nós oramos por aqueles que estão esperando respostas importantes. Pessoas que aguardam uma porta se abrir, uma oportunidade surgir, uma notícia chegar ou uma direção clara para tomar decisões. Pai, acalma os corações ansiosos. Ensina-nos a confiar no teu tempo. Nem sempre entendemos os processos, mas sabemos que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Assim como está escrito em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Nós descansamos nessa promessa. Mesmo quando a espera é difícil, nós escolhemos continuar confiando que o Senhor está cuidando de tudo. Pai amado, nós declaramos que nenhuma arma preparada contra os teus filhos prosperará. Declaramos proteção sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre os nossos caminhos e sobre aqueles que amamos. Que toda palavra negativa, toda inveja, toda maldade e toda armadilha sejam desfeitas pelo teu poder. Nós declaramos tempos de renovo espiritual, emocional e familiar. Declaramos portas se abrindo, caminhos sendo preparados e milagres acontecendo segundo a tua vontade. Declaramos que o Senhor está restaurando aquilo que parecia perdido e fortalecendo aquilo que estava enfraquecido. Mesmo sem enxergar tudo claramente, nós escolhemos continuar confiando. Porque sabemos que o Senhor nunca falha. Tu permaneces fiel em todo o tempo. E aquilo que hoje parece pequeno pode se tornar um grande testemunho amanhã nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pai querido, nós continuamos diante da tua presença com confiança, sabendo que nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida aos teus olhos. O Senhor conhece cada detalhe da nossa caminhada, conhece aquilo que falamos e também aquilo que guardamos em silêncio. Por isso, descansamos na certeza de que o Senhor está ouvindo cada palavra liberada aqui e trabalhando em áreas que nem conseguimos perceber. Pai amado, nós declaramos que a nossa confiança não será abalada pelas circunstâncias. Ainda que existam dias difíceis, notícias inesperadas ou processos cansativos, nós escolhemos permanecer firmes na tua fidelidade. Assim como a tua palavra diz em Salmos 125:1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que essa firmeza espiritual fortaleça o nosso coração todos os dias. Senhor, ensina-nos a caminhar pela fé e não apenas pelo que os nossos olhos conseguem enxergar. Muitas vezes queremos respostas imediatas, sinais rápidos e soluções instantâneas, mas o Senhor trabalha também no silêncio,
no processo e nos detalhes que ainda não entendemos. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não tivermos todas as respostas. Pai, nós declaramos que o medo não dominará a nossa mente. A insegurança não terá autoridade sobre nós. A ansiedade não conduzirá os nossos passos. Nós pertencemos ao Senhor e a nossa vida está guardada em Tuas mãos. Declaramos que haverá equilíbrio emocional, discernimento espiritual e paz interior sobre cada pessoa que participa desta oração. Nós também profetizamos tempos de crescimento e amadurecimento espiritual. Que o Senhor fortaleça a fé daqueles que estavam desanimados. Que haja renovo para quem estava espiritualmente cansado. Que a chama da esperança volte a arder no coração daqueles que quase desistiram de lutar. Pai amado, nós declaramos portas abertas segundo a Tua vontade. Portas de oportunidades, portas de reconciliação, portas de crescimento e portas alinhadas ao Teu propósito. Que aquilo que vem do Senhor encontre espaço para florescer na nossa vida. E aquilo que não vem de Ti seja afastado dos nossos caminhos. Nós entregamos diante de Ti as decisões que precisam ser tomadas. Existem pessoas confusas, preocupadas e sem saber qual direção seguir. Mas nós cremos que o Senhor continua guiando os passos daqueles que confiam em Ti. Assim como está escrito em Provérbios 16, 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Dirige-nos, Pai. Não queremos caminhar segundo a ansiedade. Queremos caminhar segundo a Tua direção. Senhor, nós também consagramos diante de Ti os nossos sonhos e projetos. Que tudo aquilo que for da Tua vontade encontre favor, provisão e crescimento. Dá-nos sabedoria para agir, maturidade para esperar e discernimento para entender os Teus tempos. Livra-nos de decisões precipitadas, de atalhos perigosos e de escolhas feitas sem oração. Pai, nós declaramos proteção sobre os nossos caminhos. Guarda-nos de acidentes, de livramentos invisíveis, de pessoas mal intencionadas e de situações que tentam roubar a nossa paz. Que os Teus anjos estejam ao redor da nossa casa, da nossa família e daqueles que amamos. Que haja proteção espiritual, emocional e física sobre cada vida representada aqui. Assim como a Tua palavra diz em Salmos 91, 11. Porque aos Seus anjos dará ordem ao Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Nós recebemos essa proteção sobre nós, Senhor. Pai amado, nós também Te agradecemos pelas respostas que ainda estão chegando. Mesmo antes de vermos os resultados, escolhemos agradecer, porque a gratidão é uma declaração de fé. Nós cremos que o Senhor continua abrindo caminhos onde parecia não existir saída. Continua sustentando aqueles que confiam em Ti. Continua fortalecendo os cansados e levantando os abatidos. Nós declaramos que tempos melhores virão pela Tua graça. Declaramos que aquilo que hoje é motivo de oração ainda se transformará em testemunho. O choro não será eterno. A luta não definirá a nossa história. A última palavra continua vindo do Senhor. Pai, nós recebemos a Tua paz sobre a nossa mente. Recebemos equilíbrio para enfrentar os desafios. Recebemos sabedoria para lidar com cada situação. Recebemos coragem para continuar caminhando mesmo em meio às dificuldades. E, acima de tudo, nós declaramos que a nossa esperança permanece viva, porque o Senhor continua sendo fiel, continua sendo Deus nos dias bons e também nos dias difíceis. Continua sendo refúgio para os cansados, direção para os confusos e sustento para os que se sentem fracos. Pai amado, obrigado por este momento de oração. Obrigado porque a Tua presença nos fortalece e nos renova. Obrigado porque não estamos sozinhos. Mesmo quando ninguém entende as nossas lutas, o Senhor conhece profundamente o nosso coração.
Nós abençoamos agora cada pessoa que participou desta oração. Que haja paz dentro da sua casa, equilíbrio na sua mente, força no seu coração e esperança renovada na sua caminhada. Que o Senhor visite cada família, cada ambiente e cada necessidade apresentada aqui. Assim como está escrito em Números 6, 24 ao 26, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Nós recebemos essa bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E agora, querido irmão e querida irmã, se esta oração falou ao seu coração, escreva Amém aqui nos comentários como um ato de fé e concordância com tudo aquilo que apresentamos diante de Deus. Muitas pessoas chegam até este canal carregando pesos invisíveis e quando você comenta, você também fortalece esta corrente de oração e encoraja outras vidas a continuarem confiando no Senhor. Aproveite também para deixar o seu pedido de oração. Nós sempre lemos os comentários com carinho e continuamos intercedendo por cada vida apresentada aqui. E se puder, escolha também um comentário de outra pessoa para orar. Quando nos unimos em fé, fortalecemos uns aos outros e mostramos que ninguém precisa lutar sozinho. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações para receber as próximas orações. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que esteja precisando de uma palavra de esperança, fortalecimento e paz. Às vezes, uma oração enviada no momento certo pode mudar completamente o dia e até a vida de alguém. Nós agradecemos por você estar aqui conosco. Que a presença do Senhor acompanhe os seus passos, fortaleça o seu coração e guarde a sua vida em todo o tempo. Caminhamos juntos em oração, em fé e em esperança, confiando que Deus continua agindo mesmo quando ainda não conseguimos ver. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e derrame graça sobre a sua vida abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.